Começando mais uma terapia mental. Quarta-feira. Hoje é quarta, chegou. E aí, galera? Bora lá. Mais um dia, mais uma quarta de ensino e aprendizado. O cara já tá chegando. Paty já tá por aí. Muito bom. Hoje vai ser tremendo, hein, gente? Andréia, bora lá. Mais um dia a gente está aprendendo aqui. Vamos chegando. Mais um dia. E aí, gente, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá chegando bem o áudio aí? Só para eu saber se tá tudo ok. Esperar o nosso. Hoje tá forte, hein, gente? Hoje, o meu convidado, pastor Wagner Tretin, grande amigo, grande pastor, grande empresário, vai ter muito para ensinar a gente aí, né? Então, fique ligadinho, fica ligadinho. Costumo dizer que às vezes aula assim, papel e caneta na mão, para não perder nada. Tá sempre ali conectado, papel e caneta na mão. Muito bom, às vezes a gente tá pegando ali, ó, os insightzinhos. Acredito que daqui a pouco ele deve estar entrando. Deve estar atrasado um pouquinho, mas vamos. Enquanto isso, ó, já tá aqui, acabou de chegar. Peraí. Esperar o pastor Wagner entrar. Agora sim. Paz, meu irmão, tava esperando você me chamar, pô, já tô aqui faz tempo. Ah, é? É, Eu não vi, pastor. E aí, tudo bem, pastor? Boa noite. paz e graça, você tá bem, meu irmão? Bem, bem. Tá me ouvindo bem? Pessoal, para quem tá. Tô te ouvindo, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Bem, tô ouvindo bem. Então tá bom. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Para eu chegar. Pessoal, isso aqui é um pastor que eu tenho o maior carinho, né? Além de ser amigo, pastor, uma pessoa que vai poder estar ensinando bastante, é empresário, né? Faz um trabalho muito bacana. E como vocês sabem, terapia mental, a palavra, a ideia é o momento a gente buscar reflexões, né? Por que chama terapia, trabalhar o desenvolvimento pessoal, profissional, através do quê? Da palavra de Deus. A gente entender que através da palavra de Deus nós podemos aprender muita coisa, muita coisa. E entender que a palavra de Deus não tem nada a ver com religião, não importa a sua religião. Mas se você entender que através da palavra a gente tem muitos ensinamentos que vai te levar à prosperidade em todas as áreas, né? Para a gente confundir prosperidade com a questão de dinheiro em todas as áreas, e é isso que a gente quer trazer a cada quarta-feira. Não é, pastor? Dessa maneira, né? Nós precisamos entender e que a maior vontade de Deus é que nós venhamos aprender, que nós sejamos instruídos pela palavra, né? A palavra de Deus ela é vida, a palavra de Deus ela vai te dar direção, ela vai te dar alinhamento, ela vai te dar expansão. A palavra de Deus ela vai confortar no tempo de aflição, mas nós precisamos estar dispostos a nos submeter à vontade de Deus, Amém. né? Amém. A palavra de Deus ela foi liberada para todo homem, né? Ela não foi liberada para o povo cristão, evangélico, crente. A palavra de Deus ela está disponível. Quando Exatamente. quando Jesus fala que ele não faz acepção de pessoas, ele está falando no sentido do acesso ao reino de Deus através dele, né? E a partir Tremendo. dessa Tremendo. decisão que nós temos de aceitar a palavra de Deus, nós temos acesso ao reino. Como também temos a decisão de não aceitar. Eu
costumo falar para as pessoas mais próximas que a decisão de entrar no céu está na nossa mão. É uma decisão nossa, porque ele já morreu, Verdade. ele já ressuscitou e ele está sentado à destra do Pai e já nos entregou a salvação através da fé. Mas nós precisamos nos submeter à vontade dele, né? Eu acredito aí que as pessoas vão estar entrando, dentre elas vai estar pessoas que são cristãos, outras pessoas não. E o Deus da Bíblia, ele não é o Deus dos crentes, ele é o Deus daqueles que tem um coração contrito e se submete à vontade dele, Verdade. né? Pura verdade. Mas assim, Pura verdade. esse dia eu preguei, até para a gente poder entrar aqui, dar uma base daquilo que a gente vai falar hoje. Lá Mateus 7:24 diz assim, né? Aquele que ouve a minha palavra, não é escutar, é ouvir, e aguarda e a pratica, né? Então eu tenho que ouvir, guardar e praticar. É semelhante ao homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. E Rocha. quando bater a Perfeito. água, a tempestade, as adversidades, ele está firme na rocha, que é a Rocha. palavra. Que é a palavra. Né? Então esse é o Exatamente. Deus, esse é o Deus que ama o ser humano. E Jesus não pregou religião, Jesus pregou o reino, ele apresentou o reino do Pai, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas hoje o nosso tema é sobre Instrução e instrução direção. e direção, né? Exatamente. Então, vamos bater um papo, porque na verdade aqui é uma troca de conhecimento, né? Aqui a verdade não é o Wagner, a verdade não é o Apolo. Para nós cristãos, a verdade é a palavra de Deus. É o que nós acreditamos. Como tem Sim. pessoas que E é o que, acreditam em outras e é o que, coisas. e é o que a gente sabe, né, pastor, que dá certo. É o que a gente sabe que dá certo, né? Você É o que sabe que. Desculpa, irmão, pode falar. você sabe que nesses últimos 2 anos aí, desde a pandemia, né? Vamos colocar, nós estamos já 2 anos, não, né? 3 anos aí, 4 praticamente, quando começou em 2020, que foi quando eu aluguei esse prédio onde eu estou aqui, né? 2020. Eu aluguei em janeiro de 2020, a pandemia veio em março de 2020 e eu não consegui abrir. E aí eu estava quase desistindo. Cheguei a falar para ele, falei, cara, acho que eu vou devolver a chave. E aí, quando eu entrei no carro, ela mandou uma mensagem: se você tiver 1% de fé, 99 Deus age. E Dessa estamos maneira. aqui 4 anos, Que né? benção, Estamos aqui há né? 4 anos. Ou Que seja, benção. a gente já pegou no que Deus ensina, né? Não existe ele não pôr a mão quando você crê, e Sim, principalmente você faz o que está no seu alcance, e quando não está no seu alcance, ele age a seu favor. exatamente. Mas nós precisamos entender, irmão, que qualquer parte da nossa vida, qualquer área da nossa vida, nós necessitamos de instrução, né? A instrução são métodos de ensinamento que eu aceito para ser educado, tá certo? São métodos que vai me dar direcionamento para ser treinado. Então, se a Bíblia é muito clara, até para a gente textualizar com a palavra, lá em Provérbios 16, 19 e 20, vai dizer assim, ó: ouve o conselho e receba a instrução, para que seja sábios nos teus últimos dias, ou naquilo que há por vir, né? Então você vai ver o livro de Provérbios, por exemplo, nos dando várias instruções, né? Várias instruções. Você vai pegar Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para a instrução, prospera. Olha que lindo. Aquele que presta atenção na instrução, a Bíblia está dizendo para nós que ele vai prosperar. E o que confia no Senhor é bem-sucedido, é bem-aventurado. Aí nós vamos pegar lá em Provérbios 12, 1, vai dizer assim, ó:
O que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então, olha Forte, hein? que, olha que lindo, olha que lindo. Eu anotei algumas coisas para a gente conversar, né? Aquele que aceita a Sim, instrução, aquele que aceita ser educado, aquele que aceita ser treinado, né? Que ama a instrução vai trazer para esse homem conhecimento, sabedoria. Mas o que mais nós temos visto, irmão, é pessoas que não amam a correção. Porque se eu sou, quando eu aceito a instrução, que eu aceito ser ensinado, eu preciso amar a correção. E a correção, exatamente. irmão, né? A correção, quando eu aceito a correção, a repreensão, eu encontro sabedoria. Eu entendo que quando eu entendo, eu recebo a repreensão, eu aceito, eu amo ela, quando eu aceito ser corrigido, porque quando você é corrigido, ninguém gosta de ser corrigido, né? Ninguém gosta de Isso é ser verdade. corrigido. Mas olha que Esse é lindo, fato. a palavra de Deus está nos ensinando que a correção, ela é benéfica para o homem, Exatamente. porque E se a gente trazer, a correção, pode se a falar, gente traz para o nosso dia a dia, né, para a gente ver como que é, isso é fato, né? Exemplo, você está na academia, o cara está treinando errado. Se você vai lá e corrige, ele passa a fazer certo, ele tem resultado, tem resultado. né? É a Você mesma tá, coisa a eu palavra, estava irmão. agora, olha só, eu estava aqui à tarde com uma atleta, É, você também cuida de atleta, eu cuido de atleta, e aí eu fiz para ela a curva é, do rendimento dela. sim, E aí eu falei para ela, pô, legal, você está se dedicando 100% no treino técnico de karatê, você falou que está 100% motivada, só que você acabou de falar para mim que você deu nota 5 para alimentação e nota 5 para musculação. Como que você vai alcançar o alto rendimento se dedicando a uma coisa só? Então, ou seja, eu corrigi-la para que ela entenda que a prosperidade do sucesso que ela quer no esporte não sim. depende de fazer só o que ela quer. Ela precisa fazer o que ela precisa, o que necessita para alcançar o que ela quer. Por isso que tem aquela frase, né? Meninos fazem o que querem, homens fazem o que é preciso. Perfeito. É exatamente Exa isso. exatamente isso. Então você vê muito atleta, muitas pessoas na área profissional não prosperando porque eles querem fazer o que querem, não o que é necessário. E trazendo para esse link que você me deu agora, ah, quando a Bíblia fala da correção, a Bíblia está falando que você precisa crescer na graça, que é o favor de Deus, e no conhecimento. Então você vê muitos cristãos transferindo a responsabilidade para Deus daquele que cabe a ele. Então ele precisa, para quem Exatamente. é atleta, para quem é um atleta, eu gosto de uma frase do Felipe Melo, que ele fala o seguinte: a minha empresa é meu corpo. A minha Forte, hein? empresa Forte. é o meu corpo. Então ele precisa cuidar da empresa dele. E quando você tem uma empresa, você precisa ter conselheiros, você precisa ter profissionais de alto nível, você precisa ter profissionais formados, profissionais que vão te dar visão, direção, alinhamento, que vai expandir os teus negócios. Então, por isso, quando a gente olha para um atleta, ele precisa entender que, antes de tudo, o corpo dele é a empresa dele. O que vai trazer resultado para ele financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, é o corpo dele. Precisa estar em equilíbrio, né? Então, hoje o Exatamente. atleta... E outra coisa, né? A Bíblia ainda ela é mais forte na tua correção, que ela fala assim, tudo que você faça, faça para o Senhor. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Você está na tua empresa, faça o melhor, como você estivesse fazendo para o Senhor, porque Senhor. você representa o reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus no meio da tua família, no meio dos teus negócios, da tua empresa, da sociedade, você representa um reino. Você carrega algo poderoso dentro de você, que é interno, que tem que refletir no externo.
é tão tremendo, irmão, que a preocupação de Jesus não é levar a gente para a eternidade, era fazer com que o reino dele se manifestasse aqui na terra através de nós. Nossa, forte, hein? Você entendeu? O povo Sim. está muito preocupado em relação à eternidade do ir, mas está não está preocupado em ser a manifestação do reino aqui na terra. Mas pegando o gancho aqui da correção, olha algumas coisas que eu anotei para a gente compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo. Ó. A Bíblia está falando que nós precisamos amar a correção, né? E quando eu amo a correção, eu encontro a sabedoria. E quando eu amo a correção, a velocidade do sucesso vai depender do nível de aceitação que eu tenho da repreensão. Porque quando você... Eu vou repetir para as pessoas entenderem. Ó. Quando eu aceito a repreensão, eu mudo a chave do meu cérebro, a chave do meu comportamento, a chave dos meus hábitos. Ok? Isso acelera a velocidade do meu sucesso de acordo com o nível da correção que eu aceito. Né? Você está treinando o teu atleta. E o atleta, ele não quer ultrapassar os limites dele. Ele quer... Muitos atletas que eu conheço fazem somente aquilo que pedem. Nunca fazem além da conta. Né? Ou seja, a pessoa está numa empresa e Deus tem um caminho para ele dentro de uma empresa de prosperidade, de honra, né? de promoção. Mas o camarada não quer estudar, não quer fazer uma faculdade, não quer fazer uma MBA, não quer fazer um inglês, não quer fazer um espanhol. E aí, principalmente a linha pentecostal, o que eles fazem? Eles acham que vão vencer só pelo poder da oração. A oração é a chave do destravamento. Né? Aquilo que vai mexer com o sobrenatural. Mas o natural, quem tem que fazer é o homem. Aquilo que cabe ao Exatamente. homem é do homem, aquilo que cabe a Deus é de Deus. Né? Exatamente. Então eu acelero. E quando eu aceito correção, repreensão, eu adquiro o conhecimento. E a correção te leva o quê, irmão? A ter um conhecimento diferenciado daqueles que estão ao seu redor. Porque a Exatamente. correção, quando você, olha que interessante, irmão. Quando você aceita a correção ela quebra o teu ego, ela quebra o teu orgulho, ela quebra a tua vaidade, ela quebra a tua soberba, ela quebra a tua prepotência, ela quebra a tua insubmissão e ela te põe mais perto de Deus. E quando ela te coloca mais Amém. perto de Deus, automaticamente Deus se encarrega de mover o coração de pessoas e trazer alianças que vão te levar a um patamar de honra. Porque o conhecimento ele vai te colocar em mesas importantes. Por isso que você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado na administração da minha vida pessoal. Eu preciso estar preparado na administração do meu casamento. Eu preciso estar preparado para o meu ministério. Ou seja, e aonde vem a instrução para o cristão? Dentro da palavra. Dentro da Eu ensino palavra. hoje muito, eu ensino muito hoje, pastor, dentro da minha mentoria, né? E é tremendo o que o senhor está falando, porque, exemplo, eu entrei numa transição de carreira, né? Dentro daquilo que eu já faço, minha experiência, e comecei a trabalhar já há um tempinho com mentoria. E esse ano, recentemente, agora semana passada, eu comecei a fazer uma MBA em gestão executiva de negócio e marketing, para poder dar mais suporte ainda para os meus clientes. E dentro da minha mentoria, eu criei 5 pilares, rapidamente. Primeiro, olhar para dentro, que é você aprender a se olhar literalmente seus defeitos, suas qualidades, o que está faltando, que você precisa buscar para que você possa crescer. Aí o segundo, o senhor acabou de falar, né? Que é o quebrar barreiras, tirar o seu eu, né? Entender que se você continuar com o seu eu, você não vai crescer.
Terceiro, eu criando laços, que é quando você vê que aquilo está dando certo, não muda a direção. Persista, continua. Aí eu falo o quarto, que é fundamental, que é assim, as pessoas sonham em chegar, mas o que você está fazendo hoje? Que eu falo que é o futuro presente. Não existe futuro. Futuro é o que você faz hoje para receber amanhã. Você constrói ele agora. E outra coisa, irmão, não é só chegar, é permanecer. Chegar muitos chegam, permanecer poucos permanecem. Por quê? Porque não há uma correção. Se você quer, olha, pega esse código, né? Que a gente tem, muita gente fala isso, pega esse código. Se você quer crescer, né? Ande com pessoas que te repreendam. Ande com pessoas que te corrijam. Ande com Ótimo, pessoas que te perfeito. instrua. Ande com pessoas que têm visão. Ande com pessoas que têm aconselhamento. Você olha para a palavra diz assim, ó, não tome conselho com ímpio. Antes medite na palavra de dia e de noite. Tenha o prazer na lei do Senhor, Salmo 1. O próprio Deus está falando, olha, se você quer crescer, né, ande com quem te repreenda, em amor, em amor. Porque enquanto a pessoa está te corrigindo, em amor, te orientando, é porque ela se preocupa com você. O problema é quando ela não faz mais isso, né? Outra Exatamente. coisa, irmão, só vai aceitar a repreensão quem se humilha diante de Deus para ter honra. Olha que código lindo. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Olha que Deus vai falar isso em 1 Pedro 5,7, se eu não me engano, né? Se submeta à poderosa mão de Deus, né? Se humilhe diante de Deus e ele vai te honrar no tempo determinado por ele. O próprio Deus diz Amém. assim, ó, que Deus resiste ao soberbo. Então aquele que é soberbo não quer ser instruído. Deus o resiste, não é o homem, o próprio Deus o resiste. Então eu preciso, ó, amar quem me repreende. Eu preciso me humilhar diante de Deus para ser honrado. Outra coisa, quando você aceita a correção, você para de dar desculpa para atingir o objetivo que Deus estabeleceu para a tua vida. Tem muita gente, irmão, que tem sido dominada pelo sentimento e não pela palavra. E eu abro um parênteses aqui, irmão. Olha que lindo isso. Nós precisamos parar de dar Tremendo, hein? desculpa. Nós precisamos parar de dar desculpa para crescer. Para de dar desculpa, faça o que tem que fazer, né? Quem decide o teu destino é você pelo poder da oração e da palavra de Deus, não pelos seus sentimentos. Eu não decido o meu destino pelo meu sentimento. E aí eu abro um parênteses, como eu te falei, falando o seguinte: você já viu alguém de coração fechado aceitar instrução, conselho? Não, difícil. Por, Se não por abrir, quê, não vai. irmão? Por quê? Porque ele está cheio da verdade dele, não da verdade de Deus. Tem muita gente dentro da igreja cheio da verdade dele, não da verdade de Deus. Olhando pela lente da vida dele, não da lente da palavra de Deus. A vida está travada, não prospera, não enriquece, não tem comunhão, não tem laços profundos com os filhos, com a esposa, com o marido. Por quê? Porque está cheio de si, não recebe orientação, não recebe instrução. Quem não recebe orientação, instrução, repreensão, não vai ter sabedoria, não vai ter conhecimento, não vai ter visão, não vai ter direção e não vai ter expansão, que é a prosperidade. Você Eu entendeu? gosto Então muito, eu eu preciso. gosto muito daquela passagem de Jeremias 29:11, que ele fala que ele conhece O os nosso. planos, os nossos planos, né? E planos de não de causar danos, os planos de prosperar. Então, ou seja, se Prosperar. a gente se humilhar, se a gente escutar a palavra de Deus, ele não tem como, não tem como você ir para caminho errado, porque ele fala, eu sei os caminhos para que você possa prosperar. Eu tenho orientado algumas pessoas, né, que, que muitas vezes estão passando desertos, provações, né? E todo ser humano não quer passar provação. E Deus, você vai ver Deus falando
para Abraão, por exemplo, sai da tua parentela. Ele recebeu uma ordem. Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não revelou o processo. E para Abraão, Deus também não deu destino. Não deu destino, né? Por isso que é o pai da fé. Você vai ver Deus falar com Moisés, olha, vai falar com o meu povo, porque você vai tirar o meu povo da terra do Egito e vai levar para a terra de Canaã. Então Deus deu ordem, Deus deu destino, mas Deus não deu processo. Como seria o processo, né? Nós vamos ver aí quem mais que nós falamos. Davi, Deus fez promessas, não falou processo. Né? José. Então, José, olha aí, José é lindo. José, ele foi parar no calabouço, na prisão, escravo, governador. E o mais lindo de José, instruído pela palavra, perdoou. Tem muita gente com a vida travada porque não perdoa, não quer receber a instrução do perdão. Então você vai ver Deus nos dando o direito. Você vai pegar isso em Provérbios 16, quando ele fala assim, ó, muitos são os planos dos homens, mas a resposta final vem da boca de Deus. Então eu posso, Ah, diante de Deus, falar, Senhor, olha, o desejo do meu coração é esse. Mas nós temos sempre terminar essa oração falando o seguinte, todavia seja feita a tua vontade. Porque os planos de Deus não acrescentadores e os planos de Deus são perfeitos. Mas nós temos que fazer como Deus falou para o povo de Israel, como Deus falou para Josué, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, fica firme no propósito, no processo, porque através de você, você vai fazer o povo passar o Jordão. Agora as pessoas, irmão, elas querem a bênção, elas querem a promessa, elas querem a bênção, mas não querem passar o processo. E aqui fica o nosso conselho para quem está passando por provação, adversidades, não saia do processo que Deus te colocou. amém. E eu Amém. quero textualizar de uma frase de uma pregação que eu ouvi essa semana, que ele fala o seguinte: o maior fracasso de um homem é ter sucesso longe do processo do propósito de Deus. Ó, vou repetir. O maior fracasso de um homem ou de uma mulher é ter sucesso longe do propósito de Deus. Porque tem muita Ótimo. gente ganhando dinheiro, muita gente famosa, longe do propósito de Deus. Com sucesso, mas com uma vida família fracassada, com uma vida espiritual fracassada, com as suas emoções fracassadas, porque ele tem o sucesso, mas fora do propósito de Deus. Por quê? Porque não Exatamente. quer, porque a tua vaidade, porque o teu ego, porque a tua vontade está prevalecendo e não está prevalecendo a vontade de Deus. Por isso que Deus está nos orientando aqui, ó. Provérbios 19, 20, né? Ouve. Ouvir é diferente de escutar. Quando eu ouço, por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir Ouvir. quem é a palavra. Quando eu ouço a palavra ela entra no meu coração. Ela habita no meu coração. Ela germina, ela cria raiz no meu coração. E ela me dá instrução para a vida. Cristão não toma decisão, irmão, sem orar. Cristão não toma decisão sem ler a palavra, sem buscar em Deus resposta. E se Deus não falou, fique no mesmo lugar, espere o tempo, a estação para ter a colheita. Mas nós vivemos, Exatamente. mas nós vivemos o tempo do, do eu acho. Ah, eu acho que é assim. Eu acredito desta maneira. Irmão, se tem uma coisa que Deus não está preocupado, se você concorda ou não com a palavra dele. Isso é fato. Tá aí, a palavra é essa. Por isso que, por isso que nós estamos lendo aqui que aquele que ama a correção vai prosperar. Que aquele que busca a sabedoria vai prosperar. Aquele, aquele que guarda os meus mandamentos prosperará.
né? Então, ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui serve para a área do esporte, para a nossa profissão. O atleta que serve a Deus, o atleta que quer honrar a Deus, ele honra a Deus com as suas conquistas, ele honra a Deus com o teu testemunho, ele honra a Deus com a tua dedicação, ele honra a Deus se submetendo às correções, às ordens dos seus superiores, né? Então, quando eu vivo a instrução, Deus me coloca no patamar de honra. Amém. Forte. Você entendeu, irmão? Então, Exatamente. eu falo muito para os atletas que trabalham comigo, que conhecem a palavra, eu falo muito para eles isso, olha, não faça somente o que te pedem, né? Faça, faça além do que te pedem. Cuide da tua saúde espiritual, cuide da tua saúde emocional, faça terapia, sabe? As pessoas, irmão, presta atenção, as pessoas no esporte, elas precisam entender uma coisa. Você precisa ter o equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. Porque você é pressionado todos os dias por resultados. E se você não Exatamente. tiver, e se você não tiver instruído pela palavra, a ansiedade vai tomar a tua vida, né? Você não consegue esperar os tempos, as estações, os processos, né? Se você não tiver equilibrado, algo que tem tomado as pessoas e muitos delas cristãos é o medo. É o medo. E Sim. como você vai vencer o medo, né? Lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra, orando e fazendo sua terapia. É E, ó, importantíssimo. pastor, e eu quero colocar um parênteses aqui. Eu venho ensinando para o pessoal, né, como o senhor falou, né, corpo, alma e espírito, né? E eu comecei a falar para eles assim: Deus, ele soprou o fôlego, né, de Sim, vida. Então eu falo para eles: faz ao contrário. Primeiro espírito, alma e corpo. A sua conexão com Deus, ele vai cuidar da sua alma e vai cuidar do seu corpo em questão de saúde. Então, quando você busca primeiro a Deus, como diz a palavra, buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas vão serão acrescentadas, por quê? Quando você busca primeiro a paz espiritual, ele já vai proteger sua alma do medo, da raiva, do ódio, da ansiedade, do estresse, que são, como se for da terapia, são doenças emocionais que vai sofrer aonde? No corpo. Então, o resultado eu vem no falo, para de corpo. pensar. Então, eu falo Não, e não é só no para muitos corpo, aqui, varão. Não é só no corpo. Porque quando a pessoa ela está com as suas emoções desequilibradas, elas refletem tanto no âmbito profissional, espiritual, sim, familiar e social. E sim. social, né? Eu quis colocar corpo na questão de reações, né? Sim, Você reage, sim. né? O corpo vai reagir, O corpo vai fala, demonstrar, o corpo fala. o corpo fala. Por isso que Exatamente. por isso que hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se conscientizando da importância da terapia, ou seja, a terapia comportamental, emocional, enfim, né? São fundamentos que vai te trazer o equilíbrio, são os pilares que vai te trazer equilíbrio para o sucesso. Você vai deixar de ter provação? Não. Você vai ter depressão? Não. O problema, irmão, é que as pessoas querem o melhor da profissão, mas não querem o sacrifício da profissão. As pessoas elas querem ganhar bem, mas elas não querem entregar o máximo. É o que eu vejo muito, né? É o que eu vejo muito. As pessoas querem, no caso do futebol, né? Você vai ver aí muitos atletas, eles querem a fama, eles querem o sucesso, eles querem o dinheiro, eles querem o reconhecimento, mas a maioria não entrega o melhor deles para aqueles que pagam o salário dele, porque todo trabalho, toda profissão é uma troca de custo-benefício. Você entrega o teu melhor e eu te pago o meu melhor também.
né? E muitas Perfeito. vezes Exatamente isso. eu também percebo que alguns atletas Deus quer levar a um nível de honra, lá no topo da montanha, mas eles não querem. Eles não querem sair do bom para o ótimo. E Deus tem para nós, Deus quer nos tirar do bom para o ótimo. Mas para isso eu preciso estar preparado. Seja a gente está falando aqui de área esportiva, mas seja em qualquer área da vida, qualquer profissão da vida, você precisa estar preparado. Você precisa buscar ferramentas que te fundamentam, que sejam os teus pilares para o sucesso. Porque, irmão, o cara que trabalha no Uber, que é uma vida, que é um trabalho digno, o cara que trabalha como lixeiro, o cara que é pedreiro, o cara também é cobrado, o cara também tem pressão do dia a dia. Todos têm pressão. A Exatamente. doméstica do lar, a mulher que é do lar, ela também tem a pressão para ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor companheira, a melhor serva de Deus. A pressão ela está constante em todo e em qualquer momento da nossa vida. Você tem no dinheiro ou você não tem no dinheiro. Em qualquer área, Exatamente. nós somos pressionados. Agora, onde você tem os pontos de equilíbrio? Nas ferramentas externas que Deus nos preparou, que são os psiquiatras, os psicólogos, as intervenções com medicamento, ou a tua espiritualidade, ou seja, por isso que o próprio Deus falou o seguinte, olha, vocês são um templo do Espírito, cuida dele, né? O nosso corpo Tudo que você fala, está falando, e nós somos aquilo tudo que que você está comemos. falando, nós temos o respaldo bíblico, porque, como você falou, em Provérbios diz, né? Procure conselho com sábios, né? Com Procure sábios, na conselho com multidão quem, dos sábios. né? Ou seja, o que a gente traz para o dia de hoje, cara, você está precisando de ajuda financeira, procura quem entende de finanças. Está precisando de ajuda na família, quem entende de família. E eu até brinco muito, né? Quando a gente era pequeno, que a gente ouvia assim, ó, se conselho fosse bom, não dava, Não se dava, vendia. Aí sabe o que eu vendia, falo para ele? vendia. E eu, e eu falo assim, ó, e esse é fato. Porque quem dá conselho bom é quem estuda na área que entende. Quem te dá conselho na área de terapia é quem estudou terapia. Sim, Quem te dá conselho na área de finanças é quem estudou finanças. Então, quem irmão, te dá conselho na área de treinamento é quem se preparou para treinamento. Então, você precisa investir para que você possa prosperar. outra coisa, irmão, quando você aceita a correção, a instrução, você toma, você toma posse da tua identidade. Infelizmente, tem pessoas que não têm a sua própria identidade. Elas são subjugadas por alguém. Eu falei uma frase para minha esposa esses dias, e aproveitando aqui, a, 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 a doutora Sara Trentin, né, que é minha esposa, psicóloga, e agora está se especializando na área esportiva também, né, na psicologia do esporte, né? Eu falei uma coisa para ela e eu quero aqui universalizar essa palavra, essa frase. Entregue, entregue o teu amor para o teu cônjuge, mas não o teu coração. O teu coração se entrega para Deus. Porque quando eu entrego o meu coração Ótimo. para o meu cônjuge ou para alguma pessoa, essa pessoa vai governar a tua vida. Quem, quem tem que governar a tua vida é Deus e você, e mais ninguém. A minha esposa ela pode me aconselhar, né? A minha esposa ela pode ser a minha parceira, ela pode ser a minha a adjuntora, aquela que está debaixo da mesma missão, mas ela não pode governar o meu coração. Como eu também não quero governar o coração da minha esposa. Então, quando você está na área do esporte, você deve receber instrução do teu técnico, do teu treinador, do teu líder, mas ele não pode governar o teu coração. Eu não posso governar o coração, eu não posso governar o coração daqueles que trabalham comigo. Eu tenho que dar direção.
E muitas vezes eu tenho que Forte. respeitar o processo do deserto do atleta que trabalha comigo. Por que que eu estou falando isso, irmão? Porque toda decisão vai dar destino à tua carreira. Quando você toma decisões ruins, você vai ter resultados ruins. Você vai ter colheitas ruins. Quando são boas. Porque quando eu volto aqui para a palavra, Deus é justo. Deus é justo. Você tem um ímpio que não serve a Deus, que não ama a Deus, que não tem relação com Deus, dando o seu melhor. Aí só porque você é crente, você dá o seu pior, você acha que Deus vai falar, não, mas ele é meu servo, Deus é justo. Deus é justo. Então eu Exatamente. preciso, naquilo que. Primeiro que eu preciso saber qual é o meu propósito na minha carreira, onde eu quero chegar, onde eu quero estar. Dois, eu preciso entender a promessa que Deus me fez. Estou disposto a suportar o nível de honra que Deus quer me dar? Porque vai ter o processo. A semente, quando você lança a semente na terra, ela cresce no escuro e ela cresce para baixo, ela não cresce para cima. Exatamente. Então, muitas vezes Exatamente. você vai sofrer no processo sozinho. Você pode ter pessoas que vão estar te instruindo, pessoas que vão estar te dando direcionamento, alinhamento, visão, mas o processo, o treinar, por exemplo, o sofrer para treinar, a dor, né, o suportar os limites, é seu, irmão. É seu. Exatamente. Eu falei esse dia para um atleta que trabalha comigo, né? Entre alguns que eu falo, mas falei o seguinte: olha, quando Deus deu uma ordem a Jonas para ir para Nínive, e Jonas decidiu não, e onde ele foi parar? O poder o poder da desobediência. É. Então eu sempre falo para meus amigos, mas eu quero isso, mas o que Deus quer? O que tem que prevalecer para nós é o que Deus quer. Né? O que tem que prevalecer Exatamente. o que tem que prevalecer na tua empresa, na empresa que você trabalha, são os códigos e éticas e protocolos e processos que foram estabelecidos pela empresa. Se você não está feliz, o que você tem que fazer, irmão? Pede as contas, né? Exatamente. E aí, Exatamente. irmão, e minha esposa é muito sábia, ela me fala algumas coisas que no decorrer do dia eu vou meditando. E hoje nós aconselhamos jovens que às vezes não, que Deus colocou numa posição de honra tremenda, ou que Deus está num processo muito grande de honra, que querem largar o processo. Mas eles só vão entender o que perderam daqui 3, 4, 5 anos. Só que não recupera mais. Por isso, para quem está nos assistindo, que é do esporte ou qualquer outra profissão, suporte o processo. Não saia da posição enquanto Deus não te autorizar. Porque o cristão ele tem que sair debaixo de bênção. O cristão ele tem que ser reconhecido pelo seu testemunho. Eu vi um testemunho do Kaká esses dias, quando ele foi para o Real Madrid, que foi a pior fase da vida dele, onde ele não jogou, onde deu tudo errado para ele. Deus não autorizou que ele saísse daquele lugar, mas hoje ele é convidado para celebrações de honra somente pelo testemunho dele, de cumprir horário, de cumprir treinamento, de obedecer a decisão do treinador, se vai jogar, não vai jogar e etc. Ele é reconhecido e honrado até hoje no Real Madrid somente porque aceitou passar o processo. Eu tenho outro atleta comigo, que trabalhou comigo, o William. Ele jogou 8 anos no México e no final do contrato dele no México, ele me ligou e falou o seguinte: olha, tá acabando meu contrato e Deus falou comigo, tá na hora de voltar para o Brasil. Não é dinheiro, é propósito. E eu trouxe ele para São Paulo, né? E deu tudo errado. Profissionalmente, tudo errado. Meu Deus. E ele sempre falava para mim: não é dinheiro, é propósito. Final das contas, irmão, ele pregou para quase todos os funcionários. Ele
estabeleceu uma célula de pregação que começou com 5 pessoas, terminou com 100 quase. Ele teve a oportunidade de pregar para o Daniel Alves. Daniel Alves, você ganhou o mundo inteiro. Na hora que você morrer, você vai para onde, irmão? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só que ele se humilhou para que o Senhor fosse glorificado. Então haverá momentos que humanamente você está perdendo, mas o reino está ganhando. Meu Deus. É. Meu Há Deus, momentos, forte, hein, Paulo? há momentos, irmão, que você parece que a tua vida não está andando, mas o reino está sendo glorificado e Deus cuidando de você. Você Meu entendeu? Deus. Então se Deus te deu um propósito, se Deus te deu uma palavra, se Deus te fez uma promessa, seja onde for, não saia da posição, fique na posição, aceite ser corrigido por Deus, porque, irmão, nós somos homens e mulheres, né? Que entramos no nosso quarto, como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta, clama ao teu Deus em oculto, que ele vai te honrar publicamente, e ali não tem mentira no quarto. Não tem mentira no quarto, é você e Deus. Só que nós cometemos 2 erros. Nós falamos no quarto e não ouvimos Deus. Nós vamos lá no quarto e só entregamos um monte de reclamação para Deus, mas não estamos dispostos a ouvir o que Deus quer falar para nós. Porque muitas vezes, irmão, Deus vai falar para você e para mim, você é um mau profissional. Você rouba no tempo na tua empresa. Você reclama de tudo na tua empresa. Você amaldiçoa os teus patrões. Você não, para quem é esportista, você não entrega o treino que é cobrado para você. Você não dá o seu melhor. Aí você quer que eu, que sou Deus, justo, santo, eterno e poderoso, faça o que por você se você não dá testemunho da minha palavra? Então, no início da nossa conversa, né? Jesus não está preocupado, irmão, se é crente, não. Deus está preocupado se você é cristão, se você dá testemunho da palavra dele, se você cumpre horário, se você estabelece, se você cumpre processos que são estabelecidos por você, se você dá o seu melhor, entrega o teu melhor, se você está disposto a muitas vezes ser humilhado, muitas vezes ser desprezado por amor à palavra dele. Eu finalizo falando o seguinte, irmão. Quando eu entrego o meu melhor, quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, quando eu aceito correção, que vai me trazer a sabedoria, o conhecimento, o destino, o alinhamento, a visão, o crescimento, a prosperidade, a riqueza, a união de mesas, porque o poder da mesa que vai te trazer novos negócios, novas parcerias e assim por diante, eu fecho falando o seguinte: o altar de Deus não deve nada para ninguém. Amém. 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 E eu sou Pastor, prova viva disso, irmão. é tão tremendo, né? Porque, primeiramente, eu queria lembrar do dia que nós nos encontramos no mercado. Nós ficamos ali 1 hora ouvindo o senhor praticamente nos aconselhando, contando o seu testemunho. E foi justamente no período que nós estávamos ali, falando, por que está dando tudo errado? Né? Por que está dando tudo errado? E o senhor veio justamente naquele momento para falar que estava acontecendo muita coisa, né, ao contra, e de repente as coisas e virou o jogo. Amém. E aí eu saí dali com o coração cheio, para justamente entender que é um processo, e foi um processo onde Deus agiu tremendamente, e a gente sempre está passando por processo, e assim como né, a pastora Sara, a Eliane, minha esposa, onde nós sentamos e estávamos vendo algumas coisas sobre a empresa, sobre a nossa vida, sobre algumas coisas que a gente estava precisando alinhar. E ela falou para mim assim, você levanta às 5 horas da manhã, né? Eu falei, levanto.
Ela falou, então eu vou levantar com você, enquanto tudo que a gente está colocando na presença de Deus não se concretizar, nós não vamos parar de orar. Aí foi pela amém, amor. Aí ontem hoje de manhã, nós oramos às 5 da manhã, 5h30, eu fui para a hora que ela levantou, 5 horas, quando ela levantou, era umas 6 e pouco, eu falei, ó, a nossa oração, Deus já falou que ele vai dar resposta hoje. Quando Amém. foi por volta de 9 horas, ela já teve uma resposta, fechou um contrato, e quando foi às 3 horas da tarde, eu fechei um contrato. Que bênção. Que bênção. Olha que lindo. Resposta de Por quê? oração. Mas por quê, Oração. irmão? Você pegou a instrução. E você pegou a instrução. Você vai ver ó, aqui, ó, Exatamente. para mim finalizar e você fechar. Ó. Você vai ver em Provérbios 3, 11 e 12, Deus falando assim que Deus ama, Deus só corrige a quem Ele ama. E eu finalizo dando uma instrução aqui para quem está nos ouvindo. O que eu mais tenho visto as pessoas reclamarem sem ter o direito de reclamar. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Tá certo? Quando eu falo assim, eu não tenho nada, minha vida é isso, é aquilo, é o grande erro das pessoas que usam a comparação. Tem muita gente sofrendo, seja na área de esporte ou em outras partes, porque ficam fazendo comparação com a vida do outro. E esquece de olhar para o propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Então a instrução que eu quero deixar aqui é o seguinte, ó. Tem algo que entristece o coração de Deus, é a murmuração e a ingratidão. Então Verdade. vamos mudar através dessa instrução, porque aquele que ama a disciplina prospera, aquele que ama a correção prospera, aquele que ouve e pratica prospera. Então, no lugar da murmuração, da reclamação, vamos agradecer. Porque de repente você não pode ter a melhor casa, você não pode ter o melhor carro, você não pode ter o melhor contrato, você não pode ser o melhor atleta, mas Deus tem te dado saúde. Deus tem Amém. guardado a tua entrada e o teu deitar, a tua entrada e a tua saída, o Amém. teu deitar e o teu levantar. Deus tem te dado o pão de cada dia. Os teus filhos estão saudáveis, a tua esposa está saudável, o teu esposo está saudável. O teu lar é um lugar que tem paz, o teu lar é um lugar que tem a presença de Deus. Então vamos pegar essa instrução de Deus, amar a repreensão, que a repreensão vai, se você aceitar, ela vai acelerar o teu processo de sucesso. E vamos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. É isso que eu tenho ensinado aos Amém. meus filhos, à minha esposa. Deus ele tem nos dado muito mais do que precisamos. Amém, E, e, pastor. eu, e eu tenho falado o seguinte, irmão, para minha esposa, em todo lugar que eu tenho ido pregar, que nós possamos ser resposta de oração de alguém. Que nós possamos ser instrumento do reino de Deus para ser resposta de oração de alguém. Então, que você que está nos ouvindo, se amanhã alguém ligar para você, aflito, desesperado, preocupado, é porque Deus quer que você seja a resposta de oração dessa pessoa. Deus te abençoe, meu Amém. irmão. Amém. Glória é com você. Pastor, a gente sempre termina com oração, né? E eu queria que, Lógico. para não fazer diferente, e que o senhor fechasse com essa oração para quem está aqui na sala, para quem de repente vai ver, assistir depois, né? E já deixo o convite para todos que estão aí. Todas as quintas-feiras eu tenho o Apollo Cast, que é ao vivo também pelo YouTube, onde eu trago uma instrução, eu trago convidados, né? Amanhã eu vou estar fazendo o Destravando a Mente e vou falar sobre como construir carreira. O tema de amanhã é como construir carreira. Então, E eu esse é vou dar bastante pessoalmente. instrução pessoalmente. E aí, pastor, já estou estendendo ao vivo e a cores para o senhor ver uma outra data para estar uma quinta-feira comigo aqui no meu Apollo Cast. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos e vamos levar a pastora Sara, psicóloga Sara Renata Trentin, para que fale Amém. da saúde mental na área do esporte. Show. Amém?
Fechou, vamos Amém. agendar então, já tá. Esse é o quadro, quando eu falo que é o papo de especialista. Trazer um especialista para poder dar orientação, instrução. Então, a pastora Sara, já fico feliz Amém. aí pelo convite. E o senhor está na Amém. liberdade de orar por todos nós aí, pastor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, uma noite agradável, falando da tua graça e do teu amor. Eu quero clamar, Deus, que o Senhor nos corrija, porque a Sim, ó correção Deus. nos leva para perto de ti, Senhor. A correção, ela cura o nosso caráter, ela alinha a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida social. A correção nos leva ao patamar de honra, Deus. E o seu nome é glorificado, Pai. Que essas pessoas que ouviram essa ministração, elas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, que elas ouçam, que elas guardem e que elas pratiquem a tua palavra, porque toda a honra e toda a glória é sua, Deus. Eu quero abençoá-los com toda sorte de bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, obrigado. Deus Boa noite. abençoe. Pastora Sara também, Deus abençoe aí. Vocês são anjo, sempre foram na nossa vida também, desde que a gente conhece vocês. Só tenho a agradecer. Que Deus abençoe cada um que está aqui, que possa ter recebido essa palavra, nossa terapia mental, a palavra, né? Instrução e direção e instrução. E quarta-feira que vem tem mais. E amanhã, pelo YouTube, Treinador Apolo, já me segue lá, se inscreve no canal, que amanhã vai ser bênção também. Fica com Deus, Amém, pastor. irmão. Vai falando. Amém. Eu só sou o que sou por causa da pastora Sara, viu? Era uma Amém. benção. Tchau, irmão. Então eu digo mesmo, viu? Se a gente não tem essa mulher de ferro do lado aí, É eu doido, só tenho irmão. que agradecer. Amém. Fica com Deus Deus, pastor. Deus abençoe. abençoe. Tchau, tchau. Fica Tchau, com tchau. Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau.